Vida Longa CBN. Muito bem, nosso Vida Longa no ar e conosco a doutora Lídia Ballarini, ela que é reumatologista, e eu já adiantei para vocês aqui a questão das doenças autoimunes, né? Essa semana a atriz Pérola Faria usou as redes sociais para falar que foi diagnosticada com hepatite autoimune. E aí a gente está perguntando para você, né? Você tem alguma, você sofre de alguma doença autoimune? Você tem dúvidas, quer saber o que é? Pode mandar sua pergunta para cá, 992994297 é o nosso telefone, e suas mensagens vêm pelo WhatsApp ou Telegram. Doutora Lídia conosco, ela que é reumatologista, e existem várias doenças reumatológicas que são autoimunes, não é isso, doutora? Bom dia. Oi, bom dia, Patrícia, bom dia a todo mundo. É isso mesmo, existem doenças autoimunes que são não só tratadas pelo reumatologista, mas tratadas pelo dermatologista, pelo neurologista. A autoimunidade, ela é uma classe de doenças que é muito ampla, né? Pode atingir vários órgãos e vários sistemas. Uhum. A pessoa já nasce com alguma predisposição para uma doença autoimune? Sim, algumas doenças, elas têm uma predisposição genética mais forte e outras mais fracas, mas a maioria delas, elas acontecem por um misto. Então, a pessoa tem uma susceptibilidade genética que pode ou não se desenvolver ao longo da vida, Uhum. né? Então, um conjunto de fatores de como ela vive, os hábitos de higiene, viroses que ela vem a pegar, né? Enfim, os hábitos de vida, estresse, tudo isso influencia no desenvolvimento das doenças. Qual é o gatilho? Já que tem tantos fatores externos que podem contribuir para que essa doença apareça, né? É, é, quais são os gatilhos necessários? Uma pessoa que é extremamente estressada, a gente já imagina que o corpo responda de alguma forma. Mas como é que fatores externos podem influenciar nisso também? Exatamente. Os fatores externos influenciam principalmente ativando o sistema imunológico. Então, por exemplo, a gente viu após o Covid, após viroses, é comum que as doenças venham a se desenvolver. Então, por exemplo, o Epstein-Barr, que é um vírus que ativa muito o sistema imunológico, ele é um gatilho muito conhecido para doenças autoimunes. Por exemplo, o sol é um gatilho conhecido para a pessoa desenvolver lúpus, se ela tem uma tendência genética. Algumas doenças, elas têm uma sensibilidade muito grande a essa questão do estresse. A psoríase, por exemplo, é uma doença que classicamente, assim, ela está muito associada ao surgimento dela e à piora dela, períodos de grande estresse. E cada doença, como elas são muito diferentes entre si, tem um comportamento diferente, tem gatilhos que são mais específicos para aquela doença. Uhum. Elas geralmente são crônicas, são agudas, são mais graves ou menos? Sim, ó, geralmente existem doenças que são leves, por exemplo, o vitiligo e a psoríase são doenças de pele, são doenças que raramente vão trazer uma ameaça à vida da Uhum. pessoa, né? No entanto, são doenças que incomodam muito visualmente, né? A tireoidite de Hashimoto, a pessoa inflama a tireoide, para de produzir os hormônios da tireoide. A gente trata repondo os hormônios da tireoide, principalmente. É uma doença também que é muito comum, é a doença autoimune mais comum na população geral, e a gente trata fazendo a reposição. E são doenças que geralmente não têm cura, né? Então, algumas doenças autoimunes, elas podem ser monofásicas, elas podem acontecer, dar em um período e depois ficar né, inativa. Mas a maioria delas não tem cura e você tem o risco de voltar a ter sintomas ao longo da vida. Precisa de um acompanhamento médico e de um tratamento prolongado. Uhum. Pode ter mais de uma ao mesmo tempo? Não só pode, como é muito comum, tá? Olha. Então, pacientes que têm doença autoimune devem sempre estar atentos ao surgimento de outras doenças autoimunes, principalmente essas que são muito comuns. Então, quem tem lúpus, quem tem artrite reumatoide, quem tem esclerose múltipla, síndrome de Sjögren, quando você vai procurar, você encontra deficiência de B12 autoimune, você encontra hipotireoidismo, você encontra outras doenças mais comuns nesses pacientes, e tem pacientes que com até 4 ou 5 doenças ao mesmo tempo. Nossa, é muita coisa para administrar. Não é moleza, não. E o diagnóstico vem como?
Então, cada doença é diferente, né? Mas as doenças autoimunes, então, elas são causadas por um ataque da imunidade ao próprio corpo. Então, a maioria delas tem marcadores que são específicos. Então, por exemplo, no lúpus, a gente tem o anticorpo anti-DNA, a gente tem o anticorpo anti-Smith, que é o SM, a gente tem o FAM. Então, são anticorpos que são específicos, né? Alguns mais, outros menos, daquela doença. Na tiroidite de Hashimoto, tem a antiperoxidase, antitireoglobulina. Na hepatite autoimune, por exemplo, da nossa Pérola e atriz, a gente tem também o antimúsculo liso. Então, são exames que são específicos. Quando o médico desconfia, ele pede para confirmar. Mas existem doenças que também não têm esses marcadores. Por exemplo, o próprio vitiligo não tem, a psoríase não tem marcador. Então, cada doença ela tem um diagnóstico que é assim diferente, né? Quando Uhum. esses marcadores são positivos, facilita muito a confirmação do diagnóstico. Bom, vamos falar de alguns exemplos aqui também para os nossos ouvintes. A senhora já citou a tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum de todas, né? Sim. Inclusive, essa questão da Hashimoto, não é sempre que ela ataca, né? Porque eu conheço pessoas que têm a tireoidite de Hashimoto e que às vezes elas estão realmente com essa inflamação e às vezes passam tempos, meses, anos sem sentir nada. É assim mesmo? Isso, quando você repõe os hormônios da tireoide, né, geralmente os sintomas desaparecem, porque o que que a tireoidite de Hashimoto faz? Inflama a tireoide, essa tireoide que produzia os hormônios deixa de produzir, porque passa a não funcionar corretamente, e aí você pega e repõe, você vai lá, comprimidinho de hormônio, toma todo dia de manhã, os sintomas melhoram muito, Uhum. né? Então, os pacientes conseguem viver muito bem com Hashimoto tratando a doença, né? Então, é uma das doenças que a gente consegue, enfim, né? Os sintomas ficam muito bem controlados, realmente. Assim como outras também, né? Assim como outras Uhum. também. A gente tem as doenças autoimunes que são muito mais graves e principalmente nos últimos anos, os tratamentos avançaram muito. Por exemplo, a esclerose múltipla, né? Que é uma Uhum. doença neurológica autoimune. Se você recebia esse diagnóstico nos anos 80, você estava praticamente com uma sentença de ficar restrito à cadeira de rodas ou ter muito problema, né, neurológico. E agora a gente tem medicamentos biológicos, que são classes novas de medicações, que dão a esses pacientes a chance de ter uma vida normal. Uhum. A diabetes é uma doença autoimune, não é? Existem dois tipos de diabetes, três tipos, né? Um deles, que é o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que ataca o É pâncreas. aquela que a pessoa nasce, não é isso? Com a diabetes, desde cedo, desde criança já sente os efeitos. Isso, Uhum. ela se manifesta numa idade mais precoce, não é aquela diabetes que a gente está acostumado a ver na senhora ou no senhor de meia idade, que tem sobrepeso, né? Ela começa geralmente na infância, é uma Dou- diabetes mais grave, Doutora que Lídia, precisa. vou pedir para a senhora ficar comigo, só para a gente ir para o repórter CBN e a gente volta falando sobre a diabetes. Pode ser? Claro, Só um com minutinho e a certeza. gente já volta. De volta com o nosso Vida Longa CBN, doutora Lídia Ballarini conosco, reumatologista, falando sobre doenças autoimunes. E a gente foi para o repórter CBN falando da diabetes tipo 1, que é um exemplo de doença autoimune, não é isso, doutora? Obrigada, viu, por aguardar conosco o repórter CBN. Isso mesmo, diabetes autoimune, né? É a diabetes do tipo 1, que é essa diabetes que geralmente é uma diabetes que começa mais cedo, né? Na infância, adolescência ou na vida adulta jovem, embora possa acontecer também num momento um pouco mais tardio, onde o sistema imunológico ataca, então, as células do pâncreas, que param, então, de produzir a insulina. Com isso, a glicose aumenta e para esses pacientes, geralmente é sempre necessário já de início uma reposição de insulina, né? Então é um diabetes que requer mais cuidados, mais Uhum. acompanhamento, né? Mas hoje a gente tem também, tudo melhorou muito, né? Em termos de tratamento e medicação, a gente consegue ter muita tecnologia para ajudar esses pacientes, desde bomba de insulina, sensor contínuo de glicemia, e esses pacientes com diabetes tipo 1 são muito frequentemente acometidos de outras doenças autoimunes que também pegam as glândulas, como a tireoidite, por exemplo, de Hashimoto, que pega a glândula tireoide também, é outra doença glandular autoimune.
Já temos participação dos nossos ouvintes aqui, doutora. Olha, Lúcia Souza está dizendo que tem manchas. Bom dia, CBN, eu tenho manchas de vitiligo. Só depois de adulto fiquei sabendo que é vitiligo e é uma doença autoimune. Estão estacionadas, é assim mesmo? O vitiligo, ele regride ou ele para no estágio em que ele está, doutora? Então, ele pode se comportar diferente em cada indivíduo. Então, tem Uhum, pacientes que têm lesões pequenas e que vão ficar ali mais estáveis, e tem pacientes que vão se comportar de uma maneira mais agressiva, né? As lesões vão aumentando ao longo do tempo. uhum, Recentemente, a gente teve uma classe liberada para vitiligo, que são os inibidores da JAK, é um tipo de remédio, né, que inibe essas proteínas da imunidade e que são uma promessa, assim, para tratamento de vitiligo. Estamos todos, assim, bastante animados, viu? que bom. Então, sugiro que, se ela está incomodada, ela procure aí um dermatologista para tentar ter acesso a essa medicação. Por enquanto, o acesso não está tão fácil, mas em breve a gente acha que vai democratizar aí esse acesso. A gente estava falando sobre a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que se manifesta cedo, né? A Clara está aqui perguntando se os jovens, as pessoas jovens, podem ter também todas essas doenças além da diabetes. Com certeza, por exemplo, lúpus é uma doença que pode acontecer na infância, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, a psoríase, né, doença Uhum. de Crohn e doenças inflamatórias intestinais, são doenças que com mais frequência acontecem no momento aí do adulto jovem, mas podem acontecer na infância e geralmente na infância os quadros são mais graves. Agora, nós temos várias ligadas à reumatologia, que é a sua área, como a senhora mesma acabou de falar, a artrite reumatoide também é. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. É uma doença autoimune também, é uma das Uhum, doenças autoimunes que são mais comuns, né? Então é uma doença articular, onde as articulações elas ficam inflamadas, principalmente as pequenas articulações das mãos e dos punhos e pés, né? Então ficam inchadas e vermelhas, e é uma doença que tem uma característica, as doenças articulares, que são diferentes assim da dor que a gente tem comum quando a gente machuca, quando a gente tem uma tendinite, né? uhum, Essas articulações elas doem especialmente pela manhã, com uma sensação de rigidez prolongada, ou seja, depois que você fica muito tempo parado, sem usar articulação, você tem uma sensação de rigidez, que vai aliviando um pouquinho ao longo do dia. Então, uma artrite, uma inflamação articular que dura mais do que 4, 6 semanas e com essa sensação de rigidez, principalmente numa mulher de meia idade, que é o principal público da artrite reumatoide, precisa investigar, né? A gente tem uhum, os marcadores dessa doença. A artrite reumatoide tem, por exemplo, o fator reumatoide, tem o anti-CCP, nós temos os exames para confirmar. uhum. Lúpus também está ligado à reumatologia, doutora? Lúpus também é uma doença reumatológica, Uhum. né? Nós temos hoje uma prevalência em aproximadamente de 0,1 a 0,5% assim, da população. É uma doença que também pode pegar pele, ela pode, então, ter desde lesões cutâneas, artrite, comprometimento renal, neurológico, uma doença que pode ser muito leve ou pode ser muito grave, dependendo da pessoa. Uhum. Quando é que a pessoa pode. A senhora falou, por exemplo, da artrite reumatoide, que pega mulheres de meia idade, né? A partir ali dos 40, 50 anos ou 50, 60? Não, a partir dos quarta década, assim, né? De Uhum. 30 para cima, assim, Olha. né? Mas é mais frequente entre 40 e 50 anos, aí, Uhum. 40 a 60 anos. A senhora já falou dos sintomas para as pessoas começarem a desconfiar. Como a gente consegue identificar que, olha, tem alguma coisa errada, eu acho que eu posso estar com uma doença autoimune, é melhor eu procurar tal médico? Como é que a gente identifica para saber qual médico procura? Eu acho que vai depender muito dos sintomas, né? Mas as doenças autoimunes, elas são doenças crônicas. Então, geralmente, se desconfia de uma doença autoimune quando você passa pelos aqueles diagnósticos mais comuns e aquilo não resolve, né? Uhum. Então, há uma lesão de pele que piora com o sol, é uma lesão de pele que persiste, você fica ali, às vezes trata achando que é uma micose, trata achando que é uma alergia, aquilo não melhora. Opa, vamos começar a pensar em causas crônicas, e aí a autoimunidade entra.
Assim também uma artrite, você, poxa, vou fazer um repouso, vou botar um gelo, vou tomar um anti-inflamatório, mas não melhora e volta. Opa, vamos parar de pensar naquelas coisas mais comuns e pensar nas coisas mais crônicas, né? Uhum. Então, geralmente é por aí, entendeu? Que a gente acaba fazendo o diagnóstico. Para a gente encerrar, doutora, pergunta de 2 ouvintes aqui, o Fernando e o Renan. Um quer saber o que é a doença de Crohn, que a senhora inclusive até citou, e o outro quer saber o que é a doença celíaca, se elas são autoimunes. Então, são duas doenças autoimunes do trato digestivo, né? Então, a doença de Crohn é uma doença que compromete o intestino, que pode ser desde o intestino delgado até o intestino grosso. É uma doença que ela pega toda a parede do intestino, então, geralmente o paciente tem muito sintoma de diarreia, sensação de dor abdominal, desconforto abdominal, as fezes com muco, com sangue. Então, uma diarreia que não melhora, onde o paciente começa a emagrecer, com muito desconforto, e geralmente ela é um sinal de alerta para investigar doença de Crohn. Os Uhum. sintomas da doença celíaca são muito parecidos, mas a doença celíaca ela consegue ser resolvida quando a gente tira o agente que gera, Causador, né? né, que Uhum. causa essa autoimunidade, que deflagra a autoimunidade, que é o glúten, né? Uhum. Então, as pessoas que têm doença celíaca têm essa sensibilidade muito grande ao glúten, precisam realmente cortar isso. É, inclusive, uma maneira da gente suspeitar desse diagnóstico, quando a pessoa tira o glúten e resolve completamente os sintomas, né? E são duas, então, causas de diarreia crônica. Então, Uhum. aquela diarreia que você não melhora, cai nesse quadro que a gente falou da suspeita, né? A diarreia, você fala, vai passar, E toma um não remédio, passa. trata a verminose, não melhora. Então, temos que pensar nessas causas autoimunes. Eu tenho um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado. Ele fala: olha, eu sou homem, tenho 55 anos e tenho artrite reumatoide. Sim, é mais comum em mulheres, mas pode acontecer em homens. E geralmente em homens a doença é mais grave, tá? Então, ter o sexo masculino é um sinal de alerta para a doença que pode evoluir com mais deformidade, com mais inflamação e responde pior ao tratamento também nos Uhum. homens. Esse ouvinte está até brincando aqui, dizendo que ele vê alguns autores de filmes estrangeiros que têm os 3 últimos dedos da mão, assim, às vezes meio parados, sem mexer muito. E ele se movimenta e você percebe que esses 3, o dedinho mindinho, o anelar e o pai de todos, que a gente chama, né? O Aham. dedo médio, o anelar e o dedo mindinho. Eles não mexem. E realmente eu já reparei isso. Alguns autores mais velhos, eles têm essa movimentação de mão, mas a gente percebe que esses 3 últimos dedos não mexem muito. O ouvinte aqui está perguntando se isso é função da artrite. Nem sempre. Por quê? Uhum. Porque esses 3 últimos dedos, eles são inervados pelo mesmo nervo. Então, quando a lesão pega esses 3 últimos dedos, pode ser uma lesão do nervo desses 3 dedos, porque a artrite reumatoide ela não se restringe a esses 3 dedos, entende? Uhum. Ou pode ser também uma contratura, que a gente chama de contratura de Dupuytren, que é uma lesão que faz com que gere um encolhimento aí desses 3 dedos. Ele pode dar um Googlezinho aí para te matar a curiosidade dele, se ele quiser. Dupuytren. Doutora, muitíssimo obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória neste sábado. Então tá, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Bom sábado aí para todo mundo. E lembre-se, gente, precisando procure um médico, né? Não vai só no Isso Google, não, né? mesmo. Vai procurar um especialista, já para num Com clínico geral que ele certeza. direciona, né, doutora? Com certeza. Obrigada, viu, doutora Lídia? Um abraço e uma boa Um tarde para a senhora, um abraço. bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau.